Nesse vídeo eu vou comentar alguns mecanismos de ação de inibidores reversíveis. Inibidores reversíveis são moléculas que têm um sítio de ligação na estrutura da proteína, seja no sítio ativo, seja fora do sítio ativo, e ao formar esse complexo, que pode se associar e dissociar, é um complexo que pode ser revertido, há um equilíbrio entre esse inibidor e a molécula da enzima, portanto. Então, ao formar esse complexo com a enzima, isso provoca uma redução na velocidade da reação catalisada pela enzima, na mesma concentração de substrato, em relação à mesma concentração de substrato na ausência da enzima. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação. Então, como eu disse, vamos passar por alguns, no caso, 3 desses mecanismos de inibição para essas moléculas que são inibidores reversíveis. Conforme nós tínhamos comentado anteriormente, a reação catalisada pela enzima pode ser descrita por esse esquema, e a velocidade da reação, a velocidade inicial, em função da concentração de substrato, por uma concentração de enzima total fixa, é descrita por essa equação, que é a equação de Michaelis-Menten. Essa equação de Michaelis-Menten, ela descreve essa figura, esse gráfico da velocidade inicial em função da concentração do substrato. Tem esse aspecto curvo aqui. Esse gráfico pode ser convertido em uma forma linear se nós invertermos os seus eixos, ou seja, trabalhar com o inverso da velocidade e o inverso da concentração de substrato. Então, esses dados, que eram uma curva, se convertem em uma reta. Significa que a equação de Michaelis-Menten, quando escrita na sua forma inversa, invertendo os dois lados aqui da equação, ela se converte em dedução em uma forma, ela se converte em uma forma que é uma equação de reta, como marcada aqui. Ó. Vejam, o y agora é o inverso da velocidade, o x é o inverso de s. E essa equação tem alguns aspectos particulares interessantes. Vejam que o intercepto é o inverso da velocidade máxima, ou seja, o ponto em que a reta corta o eixo y é o inverso da velocidade máxima. A inclinação é o km sobre o v máximo, e o ponto em que a reta sendo extrapolada corta o eixo x, que é nesse lado negativo aqui do eixo x, tá? É o inverso negativo de km. Então, esse é o plot de Lineweaver-Burke, ou a forma de Lineweaver-Burke da equação de Michaelis-Menten, tá? Ou o plot dos inversos. E, além de ser uma maneira prática de linearizar a equação e estimar a velocidade máxima, que pode ser estimada a partir desse ponto aqui, e o km, que pode ser estimado a partir desse outro ponto aqui no eixo x, essa forma linearizada, a forma de Lineweaver-Burke, e esse gráfico, que é o gráfico, o plot de Lineweaver-Burke, é uma ferramenta muito prática para analisar mecanismos de ação de inibidores reversíveis, como nós vamos ver adiante. Então, como nós havíamos comentado anteriormente, no caso do modelo de equilíbrio rápido, uma certa concentração de substrato em relação à constante de dissociação do complexo enzima-substrato determina uma certa população
desse complexo. Então, a concentração de substrato em relação a essa constante dita que uma certa fração da população total de enzima vai se encontrar nessa forma de complexo. E a concentração do complexo dita uma certa velocidade inicial, através de K3, determina uma certa velocidade inicial. Então, a concentração do substrato determina que nós temos parte da população de enzima nesse complexo, e essa concentração nos leva a uma velocidade inicial. Então, agora, como vai se comportar esse mecanismo se nós temos essa mesma concentração de substrato, mas presente no meio nós temos uma outra molécula, que agora é essa que eu estou, molécula I aqui, desse trecho em verde aqui do esquema, uma molécula que pode se ligar à enzima livre, formando um complexo enzima inibidor, que pode se dissociar. Então, temos uma constante de dissociação aqui também. Então, é um equilíbrio aqui, um outro equilíbrio aqui. Então, temos esse novo equilíbrio aqui. Percebam que na presença, então, agora, dessa molécula I, que compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima, que ou a enzima se liga ao substrato, formando esse complexo, ou ela se liga ao inibidor, formando esse complexo. Então, agora, na presença dessa molécula I, para a mesma concentração de S, a existência desse ramo aqui do equilíbrio, digamos que drena parte da enzima livre para esse complexo, e, portanto, desloca parte do complexo S, se dissocia para repor a enzima livre aqui. E, portanto, diminui a concentração desse complexo. Então, como que a molécula I está drenando o complexo S nessa direção? Ele se dissocia e parte do E da enzima livre vem ficar aqui nesse complexo. Ao diminuir a concentração do complexo S, para aquela mesma concentração de substrato, agora eu observo uma velocidade inicial menor. Então, aí eu digo que a molécula I está provocando uma inibição da atividade enzimática, uma redução da velocidade inicial. A partir desse esquema de reação, é possível também deduzir uma equação, do mesmo modo que foi uma equação cinética, do mesmo modo que foi deduzida a equação de Michaelis-Menten, agora levando também em consideração esse outro equilíbrio e a presença de I e do complexo I. Feita essa dedução, nós não precisamos passar pelas etapas, só deixar aqui como uma curiosidade até. Nós chegamos a uma equação que, na sua forma linearizada, vejam, é o inverso da velocidade inicial e o inverso de S. Tá? Então, considerando agora a presença de I, nós temos uma equação que também é uma equação de reta. Vejam, o intercepto, o x, e agora a inclinação, que antes era só o km pelo v máximo, aparece agora multiplicada por esse termo em verde aqui, que depende da presença de I. Então, tudo isso agora aqui é inclinação. Então, essa é a equação deduzida. Também é uma equação de reta. Notem, se eu não tenho inibidor no meio, e eu medi velocidades iniciais para vários S's. Se o inibidor é igual a zero, esse termo entre parênteses é igual a 1, e, portanto, essa equação se converte na equação de Lineweaver-Burke, que está escrita aqui nessas partes que estão em preto. Então, I igual a zero, termo entre parênteses é igual a 1, e, portanto, a equação assume o mesmo formato da equação de Lineweaver-Burke, uma reta. Aqui é o inverso de V máximo, aqui é o inverso negativo de Km. Muito bem, agora, se eu tenho concentrações crescentes de I, então o experimento é repetido
As mesmas concentrações de substrato, agora todas essas na presença de uma única concentração de I. Se há algum I presente, notem que esse termo passa a ser maior do que 1, que é 1 mais essa fração aqui. E, portanto, a inclinação na presença de I será um pouco maior. Está sendo multiplicada por 1 alguma coisa aqui. E o intercepto não sente nenhum efeito aqui. Continua sendo o inverso de V máximo. Então, em uma outra concentração de inibidor, por exemplo, inibidor 1, nós também temos uma reta com uma maior inclinação, mas o mesmo intercepto. Se eu aumento ainda mais a concentração de inibidor, aumenta ainda mais esse termo. Então, eu repito, experimento várias concentrações de S, numa presença de uma concentração de inibidor um pouco maior. Então, esse termo ainda é maior ainda, portanto, eu tenho uma inclinação ainda maior, mas o mesmo intercepto. Se eu aumento ainda mais, novamente, maior inclinação, mesmo intercepto. Portanto, esse tipo de gráfico de Lineweaver-Burke, construído para várias concentrações de inibidor, cada uma dessas retas é uma concentração fixa de inibidor para vários S's, e quando eu obtenho esse conjunto de retas no gráfico de Lineweaver-Burke, um conjunto de retas que tem inclinações crescentes e o mesmo intercepto, eu sei que esse gráfico, essas retas estão sendo descritas por essa equação que está ligada, a esse mecanismo de inibição, que é chamado de inibição competitiva ou mecanismo competitivo. Como nós havíamos dito, I compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Aí o nome competitivo, certo? Então, família de retas de inclinação crescente, o mesmo intercepto, significa essa equação é deduzida a partir desse mecanismo. Portanto, essa figura, esse tipo de gráfico de Lineweaver-Burke, então, ferramenta para identificar o mecanismo de inibição, esse gráfico de Lineweaver-Burke significa esse mecanismo que nós demos o nome de competitivo. Okay? Então, esse é o mecanismo, o primeiro mecanismo de inibição que nós temos aqui para comentar. Notem que esse tipo de inibidor deve ter alguma semelhança estrutural com o substrato, porque consegue ligar diretamente no sítio ativo da enzima. Além disso, as retas dizem aqui que o V máximo não se altera, a gente deduzia aqui pela equação. O inibidor não modifica o V máximo, certo? Vejam que quando eu tenho uma concentração de S muito maior do que o Km, eu levo toda a população de enzima para esse ponto. E mesmo na presença de I, se eu aumento muito a concentração de substrato em relação a essa constante, eu desloco esse complexo, todo esse complexo para cá e toda essa forma de enzima para esse complexo. Portanto, eu atinjo a mesma velocidade máxima, mesmo estando I presente, que é o que a gente vê aqui no gráfico, que é predito pela equação. Okay? Então, isso é possível ver na equação, ver no gráfico e entender aqui no esquema. Uma característica do inibidor competitivo é que a concentração de substrato pode reverter o efeito deste inibidor. Muito bem, vamos passar para o próximo mecanismo de inibição, e agora nós temos aquela mesma parte aqui, que vocês já estão acostumados, e temos agora a molécula I, e ela encontra agora seu sítio de ligação no complexo S, formando um complexo enzima, substrato, inibidor, que pode se associar e se dissociar. É um inibidor reversível. Notem que ele não deve se ligar no sítio ativo, porque a enzima consegue ligar o substrato e o inibidor simultaneamente.
Percebam que se algum I está presente, parte do complexo S acaba preso aqui nesse complexo ternário, que não gera produto. E, portanto, para a mesma concentração de S, eu tenho uma concentração de complexo menor e, portanto, uma velocidade inicial menor. Inibição. Muito bem, a partir desse esquema é possível também se deduzir uma equação, que na sua forma linearizada, uma equação cinética, que na sua forma linearizada tem esse aspecto. Em preto, nós temos exatamente a equação de Lineweaver-Burke, que nós tínhamos visto anteriormente. E agora, em verde, aqui aparece esse termo, 1 mais I sobre KI, que está multiplicando agora o intercepto da equação. Também é uma equação de reta, mas ele aparece agora multiplicando o intercepto. Esse é o mesmo termo que apareceu anteriormente, o formato desse termo entre parênteses é o mesmo que apareceu antes no mecanismo de inibição competitivo. Só que agora ele está em um outro ponto da equação. De fato, nós temos um outro mecanismo de inibição que leva a uma outra equação, mas também é uma equação de reta. E essa equação, ela diz que quando o inibidor é igual a zero, esse termo se torna 1, entre parênteses, e 1 multiplica o intercepto. Então, eu tenho uma inclinação de reta, tenho um intercepto, na ausência de inibidor. Quando eu tenho concentrações crescentes do inibidor, então, várias concentrações de substrato na presença, cada uma dessas retas, na presença de uma concentração fixa de inibidor. Então, algum inibidor presente, esse termo é maior do que 1 mais alguma coisa. E, portanto, o intercepto aumenta, mas a inclinação não se altera. Então, eu tenho reta com a mesma inclinação, intercepto maior. E assim por diante, aumento ainda mais a concentração de inibidor. Repito as medidas de velocidade inicial. E, mais uma vez, eu terei, então, um termo ainda maior, uma reta com maior intercepto, mas a mesma inclinação. E assim por diante. Então, tem uma família de retas paralelas. Então, agora, se eu observo no gráfico de Lineweaver-Burke uma família de retas paralelas para concentrações crescentes de I, isso significa que eu tenho esse mecanismo de inibição. Esse mecanismo dita essa equação que dita esse gráfico. E esse mecanismo de inibição é chamado de acompetitivo. Certo? Percebam que agora, se eu tenho algum I presente, mesmo que eu eleve a concentração de substrato para um ponto muito maior do que essa constante, mesmo assim, parte do complexo fica preso aqui. E, portanto, eu não reverto para o mesmo V máximo, como se observava no mecanismo de inibição anteriormente do competitivo. Portanto, nesse mecanismo acompetitivo, o aumento da concentração de substrato não reverte o efeito do inibidor. De fato, nós vemos que os interceptos sempre são crescentes se eu aumento a concentração de I. Eles não convergem as retas para o mesmo ponto. Muito bem, então esse é o mecanismo de inibição acompetitiva. Essa figura, esse gráfico de Lineweaver-Burke é prático para claramente mostrar esse mecanismo. Uma figura muito distinta no caso da inibição competitiva do mecanismo anterior, um gráfico muito distinto desse. Como eu havia dito, é uma ferramenta prática para identificar mecanismos de inibidores reversíveis. E o terceiro mecanismo de inibição, agora, eu tenho uma molécula I, que pode se ligar tanto na forma livre da enzima, quanto no complexo S. Ela liga, e ela não impede que o substrato se ligue. Portanto, eu posso formar esse complexo ternário. Se o substrato se ligou, ele também não impede que o I se ligue, levando a esse complexo ternário. Vejam que sempre são ligações reversíveis, é um inibidor reversível. Muito bem, o sítio de ligação dessa molécula I deve também ser fora do sítio ativo, porque ela não impede a ligação do substrato. Mas note que, estando I presente, uma parte do complexo
sempre vai ficar, no complexo enzima-substrato, sempre vai acabar presa aqui. Tem o S presente, tá? Ele leva algum ES, mas se I está presente, uma parte está presa aqui. E pode se ligar aqui, mesmo que eu adicione o S esteja presente, uma parte fica presa aqui. Então, há uma diminuição na concentração do complexo enzima-substrato e, portanto, a velocidade inicial também se diminui. Então, na presença de I, uma menor velocidade inicial e, portanto, o fenômeno da inibição. Também é possível deduzir a equação cinética a partir desse mecanismo aqui. E notem agora que aquele termo em verde, entre parênteses, que surge na equação de Liouville-Berg, devido a esses novos ramos que nós temos aqui nesse esquema, tá? Ele aparece agora, 1 mais I sobre KI, multiplicando tanto a inclinação quanto o intercepto. Muito bem, então agora, se I for igual a 0, esses dois termos serão iguais a 1, eu tenho a equação de Liouville-Berg. Está aqui. Se eu tenho algum I presente, tanto esse termo quanto esse serão maiores do que 1. Portanto, aumentará o intercepto e aumentará a inclinação, seguindo como uma equação de reta, mas com intercepto e inclinação maiores. Então, uma reta com maior intercepto e maior inclinação. Se eu aumento ainda mais o I, aumenta ainda mais o intercepto e ainda mais a inclinação, porque o I agora é ainda maior, então é 1 mais um número um pouco maior ainda. Aumentam os dois parâmetros, aí, as duas características da reta, tanto a inclinação quanto o intercepto. E assim por diante. Nós temos uma família de retas com inclinações e interceptos crescentes. Então, se eu construo o gráfico de Liouville-Berg e obtenho esse tipo de figura, retas de inclinações crescentes, interceptos crescentes, que convergem para o mesmo ponto aqui no eixo X. Isso é indicativo desse mecanismo de inibição, que foi a partir dele que nós deduzimos essa equação que prevê esse gráfico, e, portanto, esse gráfico prevê esse mecanismo que é conhecido como não competitivo. Vejam que o importante é ligar a figura ao mecanismo de inibição. Conseguir entendê-la como uma ferramenta para prever o mecanismo de inibição. Notem que as retas convergem para esse ponto, porque esse ponto é justamente o intercepto, é o ponto quando y é igual a 0, seria então o intercepto negativo dividido pela inclinação, certo? E, portanto, o termo em verde aparece em cima e embaixo dessa divisão e ele se cancela. Por isso, o inibidor não altera esse ponto onde as retas se encontram. Então, indicativo do mecanismo de inibição não competitivo. E agora aqui, então, nessa figura final, nós temos os três mecanismos, os três esquemas dos três mecanismos de inibição e as figuras, os gráficos de Liouville-Berg, que são típicos de cada uma delas, preditos por cada um desses mecanismos e, portanto, servem como uma ferramenta para identificar o mecanismo de ação desses inibidores reversíveis.